Por favor, meus irmãos, aqueles que podem, coloquem-se de pé. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Um trecho muito conhecido da palavra do Senhor entre o povo de Deus, mas que certamente nos abençoa muito. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, para falarmos nessa noite sobre a missão sobrenatural. Atos 1:8, a palavra de Deus vai nos dizer assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Obrigado mais uma vez, meu Deus, pela Tua palavra. Nos abençoa neste momento, capacita-me a mim, meu Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como dizia, meus irmãos, nosso pastor Josué, missões é a obra do coração de Deus, e o nosso pastor não poderia estar mais certo, porque analisando todo o contexto bíblico, percebemos claramente que foi Deus quem teve a iniciativa de nos amar, de nos resgatar, de nos dar a vida eterna. Nada veio de pensamento ou de intenção humana, tudo a respeito da salvação veio de Deus. E é por isso que a igreja de Jesus deve também amar missões, porque a igreja é fruto de missões. O maior missionário de todos os tempos amou-a, veio e se entregou por ela na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Senhor. E sendo assim, não poderia ser de outra forma, precisava partir de Deus, porque missões é uma obra sobrenatural em todos os sentidos. Somente sendo idealizada e vindo diretamente das mãos de um Deus sobrenatural é que ela poderia ser de fato eficaz. E talvez você esteja se perguntando neste momento: pastor, e como o homem pode então ter algum tipo de participação nessa obra, sendo que nós, seres humanos somos tudo, menos sobrenaturais? Talvez seja a sua pergunta, mas a resposta está, meus irmãos, no texto que nós lemos aqui e que vem para nos incentivar a fazer missões com toda a alegria, com toda a determinação e, meus irmãos, também com toda a urgência, porque o nosso tempo está acabando, Jesus está voltando e nós precisamos otimizar o nosso tempo. E então, nós podemos perceber que podemos sim fazer missões, essa obra sobrenatural, porque o poder é sobrenatural. Muitos pensam que nesse momento, nesse trecho que nós lemos aqui, aconteceu a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Mas é só você ler João capítulo 20, versículo 22, você vai perceber que não. Eles já haviam recebido o Espírito Santo. A promessa dizia que era Ele quem enviaria, e foi Ele quem soprou, foi Cristo quem deu o Espírito Santo àquelas pessoas. Então, o que eles receberam aqui está muito claro no texto, foi o poder do Espírito Santo. Para trazer para uma palavra mais próxima do nosso entendimento, eles receberam do Espírito a capacitação para fazer aquela obra. E não à toa, nós vemos tantos fenômenos sobrenaturais acontecendo naquele momento. É porque o povo de Deus precisava ver e sentir na pele que aquilo que eles fariam, comissionados por Jesus, não seria pela força, pelo poder, pela capacidade de cada um deles, não, seria do Espírito Santo do Senhor. E isso foi muito bem enfatizado neste momento. O povo de Deus todo reunido, eles estavam esperando a promessa do Senhor. De repente, um vento muito impetuoso, línguas como que de fogo. Ali, aquelas questões do falar em línguas e tantos outros dons do Espírito Santo foram distribuídos para que o povo então percebesse: agora é a hora. Recebemos a capacitação, o poder sobrenatural para fazer aquilo que Deus quer de nós. E isso é maravilhoso. Porque se o poder, meus irmãos, não vem de nós, mas o poder vem diretamente do Senhor, nós não iremos falhar. Porque a capacidade não vem de nós, vem de Deus. E o poder de Deus, ele é inesgotável e ele trabalha em todas, absolutamente todas as vidas que estão dispostas a servir a Ele. E é interessante que, junto com o poder do Espírito Santo, vem também uma autoridade maravilhosa. Porque o Senhor Jesus Cristo diz, Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder, a autoridade, no céu e na terra. Portanto, ide. Ou seja, a autoridade com a qual nós recebemos
para falar de Deus é uma autoridade também sobrenatural. Por isso, irmãos, nós não podemos temer. Mesmo que os dias sejam maus, mesmo que os dias pareçam ser infrutíferos, não podemos temer. Precisamos evangelizar as pessoas, precisamos falar do amor de Cristo. O que estamos fazendo, meus irmãos, não é nada ilegal, o que estamos fazendo não é nada imoral, não é nada prejudicial. Alguns querem dizer que sim, alguns querem dizer que nós estamos acabando com a cultura do nosso povo. Outros querem dizer que nós estamos invadindo a privacidade das pessoas. Eles podem falar o que quiser, mas a verdade é que quando nós lemos pela palavra de Deus, nós recebemos poder e autoridade sobrenatural para falar do evangelho a todo aquele que necessita, ou seja, todos os pecadores, ao qual nós estávamos incluídos também. E por isso, se Deus colocar alguém à sua frente, não trema, não tema. Fale do amor de Deus. O poder não vem de você, não vem de mim, mas o poder vem de Deus que capacita a cada um de nós. E além disso, o testemunho é sobrenatural e por isso podemos fazer missões. É impossível fazer missões sem testemunho, porque a mensagem do Evangelho é testemunhar do que Jesus fez. Evangelizar não é contar um conto de fadas, não é história da carochinha. Evangelizar tampouco é vender uma mercadoria, e a gente vê nos nossos dias pessoas tentando vender o evangelho. Não, o evangelho não precisa de nada disso. O evangelho precisa ser testemunhado, é falar do fato mais importante que aconteceu na história de toda a humanidade, é falar do que Cristo fez na cruz por mim, é falar do que Cristo fez na cruz do Calvário por você, por cada um de nós. E isso, meus irmãos, acontece através do nosso testemunho, falar como ele veio, como ele viveu, falar sim que ele morreu, mas que ele ressuscitou e vivo está para todo sempre, e todo aquele que nele crer pode receber a vida eterna. E eu sei que você pode estar pensando, mas pastor, as pessoas questionam a veracidade desses fatos. As pessoas podem alegar, mas como você crê, como você pode acreditar nisso? Você não estava lá, você não viu nada disso acontecer. Mas, meus irmãos, é aí aonde entra o testemunho. Porque o testemunho do Evangelho se mostra vivo e fidedigno quando nossas vidas são transformadas por esse Evangelho. Quando nossas vidas são mudadas pelo Evangelho, é a prova cabal de que o testemunho, ele é real, porque Cristo, de fato, transforma as nossas vidas, e essa transformação vem de um interior para o exterior. Jesus muda o nosso íntimo, para que então o nosso exterior possa testemunhar para as pessoas, e é por isso que muitas vezes as pessoas não veem mais nós, mas elas veem Cristo através de nós, e o testemunho se mostra mais vivo do que nunca, quando Cristo vive através de cada um de nós. Irmãos, essa transformação, ela é sobrenatural. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer mudanças assim, mas Cristo pode. Louvado seja o nome do Senhor, Ele pode, e quando essa mudança acontece, vemos e percebemos que Cristo é de fato real e verdadeiro. E ora, se Cristo é real e verdadeiro, o testemunho ao qual temos dado também é. E se esse testemunho ele é verdadeiro, ele se prova sobrenatural, porque atravessa os séculos, mas ainda hoje transforma vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, missão sobrenatural que a igreja pode fazer, por quê? Porque o alcance é sobrenatural. O campo de cobertura da missão que Deus nos confiou é o mundo. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas os pecados de todo o mundo. Então, meus irmãos, esse alcance é sobrenatural. Alcançar o mundo todo, para o ser humano conseguir fazer, seria muito difícil, porque para nós é impossível alcançar isso tudo. Mas, graças a Deus que a obra missionária não depende de nós, ou não depende das nossas forças. Há um Deus sobrenatural que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nos capacitando, nos enchendo de poder, para que consigamos nele realizar essa obra sobrenatural e maravilhosa. E é somente pelo poder de Deus, irmãos, que nós podemos alcançar os confins da terra, e a prova disso é que nós fomos alcançados.
Os primeiros cristãos, ali no primeiro século, muito possivelmente eles jamais imaginariam que existia um continente americano. Eles jamais imaginariam que haveria tanta terra para os nossos lados aqui e que haveriam tantas pessoas. Mas porque eles sabiam, porque eles criam no poder do Evangelho, eles foram além, eles foram desbravadores, eles chegaram nos lugares em que Deus mostraram, e eles chegaram aqui, eles chegaram até nós, e louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui hoje. Nós somos, meus irmãos, os confins da terra. E louvado seja Deus por isso, porque o Evangelho nos alcançou. O outro lado do mundo é o nosso confins da terra, e nós podemos chegar lá, através das nossas orações, através do nosso investimento, através da nossa própria vida, indo até lá. Mas eu gostaria de falar muito rapidamente sobre um outro confins da terra, um lugar muito difícil de ser alcançado, e é por isso que eu acho essa missão uma missão de alcance sobrenatural. É porque o que mais importa, meus irmãos, para Deus não é a distância física, não é se saímos daqui e vamos para o outro lado do mundo, mas a distância que mais importa para o Senhor é a distância do coração daqueles que ainda não têm a Jesus. E isso eu acho maravilhoso, porque, meus irmãos, não há nada mais difícil para ser alcançado nesse mundo do que o coração do ser humano. Mas a mensagem do Evangelho, ela é sobrenatural e ela alcança. A mensagem do Evangelho é maravilhosa, porque ela penetra a divisão da alma e do espírito. O poder do Evangelho é tão grande que não importa a dureza do coração, não importa a cauterização deste coração, o Espírito Santo tem poder de tocar essa alma, de tocar essa vida, transformá-la completamente, realizando assim a obra maravilhosa que Deus colocou em nossas mãos. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Pregue a palavra de Deus e deixe Deus realizar essa obra sobrenatural na vida daqueles a quem você está pregando. Meus irmãos, não vamos desanimar. Os dias são maus, é verdade. Os dias são difíceis, é verdade, mas o nosso Deus continua sendo Deus. O Evangelho continua sendo Evangelho e não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, e que esse Deus nos abençoe.